aí pessoal, tudo supimpa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava sumido, mas eu estou retornando. E como é a primeira terça-feira do mês, o que a gente começa com? Pobre para pobres. Então vamos aí para um pobre para pobres que para alguns não vai ser novidade, porque nesse domingo eu fiz uma live stream para mim testar algumas ferramentas, algumas configurações e repassar para outros colegas youtubers, e eu usei essa lista do nosso Mono Black LD, né, Land Destruction. A ideia é a gente fazer um deck que consiste em atrapalhar a base de mana do oponente e tentar então ganhar com nossos finishers. A ideia é nós termos decks que são relativamente competitivos contra Tron e contra os Drake em geral, porque a gente não vai deixar com certa facilidade de chegar ao quinto mana. Então vamos começar então pela base de mana deck. Ele é um mono black, então basicamente a gente vai ter muito pântano e alguns outros terrenos. Começar então com 18 pântanos, né, terreno básico, nada a declarar. Um pântano de Bojuka, que é um terreno que entra em jogo virado, fornece preto, e quando entra em jogo a gente exila todas as cartas de um cemitério do jogador. Né? É aquela alternativa de em caso de emergência, né, ou contra um deck em específico que a gente estiver jogando, é bom termos pelo menos uma cópia dessa carta. E um cemitério do pântano assombrado. A questão é que a gente tem poucas criaturas, a gente tem exatamente 6 finishers no deck. Então é como se a gente tivesse um sétimo tendo essa carta no decorrer do late game, tá? Então passando para nossa estrutura básica de suporte ao deck, a gente vai começar então com 4 Ritual Sombrio. O Ritual Sombrio vai servir para a gente acelerar turnos, vai acelerar Grumag e vai nos permitir também castar um Grumag jogando fora essa carta quando estiver no cemitério, tá? Assinar com Sangue, que é realmente importantíssimo pro deck, tá? Eu tô usando 4 e 2 do Night's Whisper, né? Sussurro da Noite, porque eu tenho na minha conta 4 Assinar com Sangue e eu estou por conseguir os Sussurros da Noite. Então eu uso 4 e 2. Mas, em teoria, né, poderia muito bem ser ao contrário, tá? 4 Sussurros da Noite e 2 Assinar com Sangue. Tem o mesmo propósito, por 2 manas, um feitiço, você compra 2 cartas e perde 2 de vida. A diferença é que Assinar com Sangue você ainda pode dar no oponente isso, que poucas vezes a gente usa, mas é uma alternativa para um kill. Então a gente tem 8 mata criaturas, e com testes eu chego à conclusão de deixar 8, mas poderíamos negociar para deixar só 6 ou 7, tá? Então são 4 Garras da Escuridão, uma mágica instantânea de 2 manas, 4/4, -4/-4. A ideia é que a gente tem poucos drop 2, tá? Então é uma boa alternativa. O mesmo se diz para Peso Morto, que podia ser Desfigurar, mas a gente não tem. Então eu uso Peso Morto, que é bem mais barato. A ideia é a gente, né, fazer um deck pobre, mas depois do decorrer a gente vai melhorando ele aos poucos. Peso Morto então é um encantamento, que eu encanto a criatura e ela ganha -2/-2. Mata Elver, mata boa parte do formato, só não é Instant Cast. Bom, então agora iniciamos o que importa, que a gente vai então para a estrutura definitiva do controle do nosso deck. Nosso deck é um deck de controle baseado em controlar os terrenos do oponente. Então a gente começa com Icequake, que é um feitiço de Era Glacial, é bem antigo. Por 3 manas você destrói o terreno alvo. E se aquele terreno... Isso é muito difícil, né? Se aquele terreno for um terreno nevado, o controlador perde 1 de dano, tá? Terreno Râncido, que é uma carta que saiu em Tormento. Ela é 3 manas feitiço, destrói o terreno alvo. No limiar, o que é bem pouco provável, porque a gente usa Grumag, né? Grumag Angler, que a gente não vai conseguir facilmente jogar, ter limiar, né? Mas no limiar, essa carta, quando se destrói o land, ele dá 1 de dano em cada criatura e em cada jogador. Então, para fechar as LDs, nós temos 4 Areias Asfixiantes, uma carta bem antiga, que ao destruir o terreno alvo, ele não pode ser pântano, então a gente tem uma questão complicada, porque a gente perde efetivamente 4 cartas para o Mono Black, por exemplo. Mas, se você destruir um terreno não básico, ele dá 2 de dano no controlador. Contrapondo a nossa perda de vida, a gente precisa ter alguma coisa que nos garanta a gente recuperar a vida perdida. E aí entra o Drenar o Poço, que é um feitiço, 4 manas, e aí você consegue com o Ritual Sombrio dar turno 2 e tarará, que ela paga ou preto ou verde, por 4 manas 2 preto ou verde e 2 genéricos, você consegue destruir o terreno alvo e ganhar 2 de vida. Bom, então para finalizar o deck, porque o deck é realmente muito simples, não tem muito mais o que inventar, a gente tem 6 criaturas, que são os nossos kills. Tá, tu vai conseguir dar um dano que outro, né, com as areias asfixiantes e tal, mas a gente ganha batendo, tá? E pra isso a gente usa 4 Pescador Grumag, tá? Que é uma criatura muito forte, que a gente vai ter um lote absurdo de mágicas no nosso cemitério, e 2 Skirge Voadora, tá? Então o
Gourmet Angler, ele é 7 mana 5/5 com Delve, então esquadrinhar a gente vai tirando as cartas do cemitério, então a gente reduz o custo. Ou o Skirret, ele é 2 manas 3/2 voar, e com isso o que acontece? Ele tem um drawback, que se eu conjurar outra criatura, ela morre. Por incrível que pareça, esse drawback assim, ele já foi bem legal. Num determinado momento, o oponente encantou meu Skirret, ele não podia atacar nem bloquear e eu perdi a vida. Um encantamentozinho preto e branco que está sendo jogando no Extortion, né? No Boros Stort. E aí eu consegui sacanear, né? Largar outra criatura, conjurar outra criatura, mesmo que ela for anulada, tá? É quando eu conjuro, eu sacrifico a carta. Então, pessoal, esse era o deck. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um deck muito simples. Se você quer ver eu apanhando feiamente para um R-Kill-Fiend, que é um excelente match para esse deck, tá? Porque ele é lento, relativamente lento, e eu não consegui jogar direito. Expliquei algumas situações porque eu joguei tão mal. Vai estar na descrição a live que eu fiz com o deck, tá? A ideia é que a gente faça outra live e eu vou nessa semana confirmar a data direitinho e a gente vai jogar outras partidas com esse deck. Então, pessoal, era isso. Valeu, fui!